Pai do Senhor, amada igreja, estamos felizes, mais uma vitória que o Senhor nos concede. No primeiro domingo do mês, temos condição de estar na casa do Senhor. E dia esse também comemorativo, né? Hoje é dia do trabalho do trabalhador. Hoje é comemorado no Brasil o dia do trabalhador. Que trabalho nós temos todo dia, mas hoje o governo separou esse dia 1º de maio para comemorar também aqui no Brasil o dia do trabalhador. Que Deus venha abençoar a sua igreja, venha abençoar os trabalhadores e a igreja em tudo, como trabalhadores da última hora. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta manhã. O título, a maravilhosa graça. E a nossa leitura em classe, os irmãos que têm as suas revistas, vamos ler para não deixar passar em branco essa leitura maravilhosa, que trata do tema da graça, da libertação do pecado, da nossa responsabilidade como justificados pela graça de Deus. Em Romanos 6, versículo 1 ao 12, assim está escrito, Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Convido a igreja para fazer uma oração comigo, agradecendo pela leitura, para que o Senhor venha nos dar essa graça, dar a sua revelação, para que possamos compreender um pouco mais o que Ele quer nos falar através da sua palavra nesta manhã. Senhor nosso Deus, te rendemos graças, Senhor, por estar na tua casa nesta manhã. Te rendemos graças pelos teus servos que chegaram aqui, Senhor, mais cedo para te buscar, orar a ti. Aqueles que também chegaram, Senhor, na hora da escola bíblica dominical. Te agradecemos pela força que tu dá ao nosso corpo físico e ao nosso espírito para estar dentro da tua casa. Senhor, as doenças que têm atingido o nosso país, a nossa cidade, que tem nos dado condição física de chegar aqui, por isso é motivo de estarmos agradecidos. E aqueles teus servos, Senhor, que não vieram por motivo dessa virose, dessas, Senhor, doenças que têm atingido a nossa cidade, tu venha aliviar as dores, venha dar saúde aos teus servos, restabelecer a saúde de cada um. A nós que estamos aqui te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde,
E pelo dia que se comemora hoje no Brasil, o Dia do Trabalhador, que Tu venha abençoar a nossa nação, Senhor. O desemprego, como está grande na nossa nação, que Tu venha ajudar este povo a vencer e venha dar vitória à Tua igreja nesse momento de crise, Senhor. Senhor, e nós que estamos aqui para falar a Tua palavra, dá-nos da Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua presença no meio da Tua igreja, enchendo-nos da Tua alegria, da Tua presença e da Tua revelação. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa lição de hoje se baseia no livro de Romanos, na qual nós estamos fazendo um estudo sistemático, da qual o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Roma, lançou para eles e revelou a eles a doutrina de Deus através da salvação, para a salvação, justificação e sobre a graça de Deus. No capítulo 6, ele revela e ensina aquele povo sobre a realidade da graça de Deus e as implicações que ela traz para a nossa vida. Na introdução do capítulo, diz assim: o capítulo 5 da Epístola aos Romanos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significa isso na prática? Que implicações teria na vida dos crentes? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele buscou mostrar de forma clara como Deus revelou essa questão. A graça de Deus nos justificou abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos livres em Cristo. Amém? Então, sobre esta graça, ele falando ali aos romanos, que quando o crente aceita Jesus, aceita o sacrifício que ele fez na cruz, ele automaticamente aceita essa graça. O dom de Deus para com o homem, o amor de Deus para com o homem. E não custa nada lembrar o que é a graça de Deus para nós. O que vem a ser essa palavra graça? Segundo os comentaristas, a palavra graça vem a ser a demonstração de um favor para com alguém, e esse alguém não merecedor daquele favor, então vem a ser um favor imerecido. Chama graça. É uma dádiva que alguém dá ao outro sem merecer, então vem a ser graça. É um favor divino em nosso respeito, é graça. É a alegria de Deus para nós, é graça. É a manifestação do Espírito Santo no homem pecador arrependido, é graça. Então, esta palavra graça é a manifestação de todo o bem de Deus para com a humanidade, nesse contexto. E a palavra graça na Bíblia tem muito significado, mas nesse contexto vem a ser da nossa salvação. A graça de Deus, através de Jesus, manifesta ao mundo. E na época de Paulo, Paulo foi bem claro ao especificar sobre a graça de Deus, porque naquela época os homens adoravam outros deuses, tinha muita idolatria, a mitologia grega e a romana, os irmãos já estudaram, fala sobre os deuses pagãos daquela época que as pessoas consideravam Deus. Zeus desconsiderava o chefe dos deuses, que habitava lá no Olimpo, e ali ele era cercado de outros deuses, segundo eles lá, né? Deus do mar, Poseidon, Afrodite, Deus da beleza. Então tinha aquela manifestação daquela mitologia. E na mitologia grega e romana existia também a palavra graça, que eram 3 mulheres consideradas lindas perante eles, umas divindades, e essas graças elas abençoavam a terra onde eles viviam. Então eles ofereciam um sacrifício para essas graças. Essas divindades, um corpo de mulher, segundo eles, abençoavam os rios, abençoavam as matas, abençoavam a colheita deles. Então eles eram devotos também a essas graças. Mas eles quis definir aqui da verdadeira graça, aleluia, que é a graça do Senhor Jesus sobre nós, amém? E até na justiça brasileira e de outros países, há um termo chamado graça.
O que vem a ser graça? É o perdão total da pena do indivíduo. Aquele que é condenado, aquele que tem uma pena, já foi julgado, já foi sentenciado, está pagando uma pena, em um certo momento ele podia, não sei se ainda pode, apelar por esse requisito da lei chamado graça. Que é isso? Era o perdão de toda a dívida dele na justiça. O fulano foi agraciado, a graça alcançou ele. O que foi? Ele foi perdoado da sentença dele. E para nós não é diferente. Quando aceitamos Jesus, amém, igreja? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos a remissão da nossa dívida que tínhamos perante Deus. Então isso vem a ser graça divina na nossa vida, amém? E eu quero discorrer com os irmãos, em rápido momento, antes de entrar aqui nos inimigos da graça, para a gente compreender um pouco mais da graça. A graça de Deus foi manifestada, tem vezes que a gente acha que é só no Novo Testamento, mas a graça de Deus está sendo manifestada na Bíblia desde o Antigo Testamento. O povo já conhecia essa palavra, já conhecia a graça de Deus. Vamos ver em Gênesis 8, 6, versículo 8, o que diz. É bom dar data show que quem está aqui na frente não precisa nem abrir a Bíblia, né? O que diz ali em Gênesis 6, 8? Noé, porém, achou, amém? Então essa palavra graça, ela também precisa ser achada diante da gente. Noé, Deus encontrou Noé, Noé encontrou Deus e ele achou graça em Noé, amém? Precisamos ter esse requisito, precisamos também seguir o exemplo do patriarca Noé. Ele achou graça. Em outra tradução diz que ele alcançou graça, Deus achou graça, ele alcançou a misericórdia perante o Senhor. A graça de Deus alcançou Noé para que ele fosse livre da destruição que viria sobre a terra. Jacó e Labão também, eles experimentaram a graça de Deus. Jacó, quando estava ali na terra, quando Deus estava fazendo ele prosperar, Labão notou que Deus era com Jacó e Deus tinha o abençoado. O que é isso? A graça de Deus estava sobre Jacó ali na casa do seu sogro. O povo de Israel, mesmo perante total escravidão e total ali massacre social, a Bíblia diz que eles alcançaram graça na terra do Egito. Em Êxodo 3, 21, vamos ver o que diz em Êxodo 3, 21. Êxodo 3, 21. A promessa de Deus ao povo escravizado, a Israel. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazio. Primeiro a graça de Deus manifestada a um homem, patriarca, Noé. Depois a Jacó, agora todo um povo chamado Israel. E a promessa é que eles alcançariam a graça mesmo na terra da sua escravidão e não sairiam dali vazio. Aí vem Jesus. Aí com Jesus a Bíblia diz o seguinte, em Lucas 2, 40 e depois Lucas 2, 52. O que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E agora versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então essa condição de graça e essa palavra nós encontramos em toda a Bíblia, e isso há necessidade para o crente se dar bem na vida, amém, igreja? Precisamos dessa manifestação de Deus na nossa vida para a gente alcançar a misericórdia igual alcançou Noé perante Deus, igual quando foi Jacó abençoado na terra de Labão.
igual quando foi o povo de Israel abençoado na terra do Egito. E a Bíblia diz que eles foram abençoados ao sair dali, recebendo indenização, em figura, que os egípcios deram presente para eles. E na própria história do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que a graça de Deus o alcançou e ele foi crescendo na graça desde menino. Amém, igreja? Então essa é uma necessidade que a igreja, que eu tenho para viver uma vida de vitória, uma vida de triunfo aqui nesta terra. Amém? Então quando nós olhamos isso, nós vemos a necessidade. E como é a graça na nossa vida? Ela é encontrada porque Deus achou graça em Noé. Ela é reconhecida pelo povo da terra. Labão reconheceu a graça de Deus na vida de Jacó. Deus deu graça ao povo de Israel em meio a um povo inimigo que era a terra idólatra do Egito. Eles reconheceram a graça de Deus e no próprio Jesus. E a nossa vida, o que nos destaca aqui nesse mundo como crentes fiel, a diferença não é só nossos trajes, não é só a nossa carteira de evangélico, não é só a nossa vida como assembleano, mas é a graça de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Precisamos ter esses atributos da graça de Deus, como no capítulo 2, versículo 52 de Lucas, que dizia que o menino crescia, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso vem trazer para nós que, como crentes, pedimos a graça de Deus, pedimos o favor de Deus, e estamos aqui na igreja, graças a Deus, estamos crescendo na graça perante Deus. Mas a nossa preocupação também é para crescer na graça perante Deus e perante os homens. Por aonde que nós andarmos, aonde que nós estivermos, o homem, o mundano, o povo que não serve a Deus, ele tem que identificar a graça de Deus na nossa vida. Amém? E o mandamento que Jesus deu aos seus servos no passado é que as nossas obras sejam feitas de tal maneira, com a ajuda de Deus, que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Amém? Aqui na igreja é fácil dar glória a Deus. Aí a gente fala assim, mas como que nós vamos fazer o mundo dar glória a Deus? Eles dão glória a Deus, segundo o próprio Jesus, é quando eles veem as nossas obras e veem que nós estamos produzindo frutos de arrependimento, e assim eles dão glória a Deus pela nossa vida, porque Deus fez em nossas vidas. Amém? Então o mundo glorifica a Deus através da graça. E que graça é essa? Através da graça que é manifestada em nossas vidas. Então na Bíblia toda está relatada sobre a graça, o favor de Deus, o fortalecimento de Deus, as bênçãos de Deus vindo ao seu povo através desse gesto de Deus, o seu favor em prol da humanidade. Aí seguindo aqui a nossa lição diz, os inimigos da graça. A graça de Deus foi revelada ao mundo através de Jesus. Jesus veio, pregou, morreu. Então a graça passou para todos os homens, quem quisesse essa graça. Então o comentarista diz que essa graça foi manifestada, mas ainda tem no mundo alguns obstáculos que a pessoa não venha compreender essa graça de Deus revelada ao mundo. No passado, Paulo percebeu isso e diz aqui, o antinomismo. Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal entendido. Por isso tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto, usando o método de diátribe. Ele dialoga com o interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça, em Romanos 5:20. Tal argumentação seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois eles acreditavam que podemos viver sem regras ou princípios morais. 2. Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há norma. Os que erroneamente aceitavam tal pensamento
acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum, segundo eles. Entendendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é não. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. Infelizmente, o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Isso é uma doutrina venenosa que erroneamente faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus. Em geral, tal pensamento vem vestido de uma roupagem espiritual, porém o antinomismo costuma ser relativista quando se utiliza da expressão não tem nada a ver. Essa expressão antinomismo quer dizer aquele que é contra a lei. Tudo que era da lei, esse povo considerava que já era inválido para aqueles que aceitassem a graça de Deus. Então aquele que aceitou Jesus, ele não estava mais debaixo da lei divina, dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus. Ele não precisava se preocupar, salvo uma vez, salvo para sempre. Não precisava mais se preocupar, porque já estava com o sangue de Jesus. E se ele viesse pecar, ele já tinha o sangue de Jesus gotejando na vida dele 24 horas, então não se preocupava em resguardar a sua vida para a santificação. Estão entendidos até aí? Amém? E o comentarista diz que nesses dias, até alguns evangélicos ainda adotam esse sistema. Eu sou salvo uma vez, salvo para sempre. Ninguém me manda, o meu guru é Deus. Pastor não doutrina a minha casa. Eu tenho o meu proceder, eu faço o que eu quero. Então esse pensamento aqui de não ter regras, de não ter limites, mesmo que nós aceitamos a graça, isso é errado, porque o crente, mesmo salvo, mesmo debaixo da graça, a nossa vida é procurar a santificação. Amém, irmãos? Então eu já vi muitos ditos pregadores, até seminaristas e tal, não vou dizer os caras, de ter esse pensamento, de uns beber até o uísque e falar que não tem nada a ver, que a Bíblia diz, olha, não vos embriagueis com vinho. Jeremias, se eu tomo pouco, isso não tem problema perante Deus. Eu olhei aqui e falei, misericórdia, Jesus. E pessoas graduadas na igreja, estudadas, com esse pensamento aqui, que acha que vale tudo. E os irmãos se espantam, alguns iam até para a casa de massagem e falavam, eu vou para lá, tomo meu banho lá tranquilo, não me envolvo com aquelas mulheres, porque eu sou liberto por Cristo. Mas Cristo nos libertou para isso? De maneira nenhuma. E alguns colegas meus falavam, fulano e fulano faz coisas que até Deus duvida. Por quê? Tem esse pensamento. Sou liberto com Cristo, estou na graça, então vale tudo. Não, de maneira nenhuma. Amém, igreja? De maneira nenhuma. Nós estamos libertos por Cristo e não vamos dar mais ocasião ao pecado. Estamos libertos por Cristo, mas nós temos a lei moral dos 10 mandamentos, nós temos a lei de Deus em nossas vidas, para nós se abstermos do pecado. Amém, igreja? Sou liberto do pecado, mas sou escravo de Cristo. Amém? Aqui a Bíblia diz que eles foram libertos do pecado, mas libertos do pecado, largou o Senhor, largou um destino trágico, mas passou para o outro lado, aceitou outro Senhor. Eu era escravo do pecado, agora eu sou servo do Senhor. E no original, servo quer dizer o quê? Escravo. Era escravo do mundo, hoje eu sou escravo da luz. Éramos escravos do mundo, cavalo do diabo. Hoje nós somos escravos de Deus e de Jesus e somos ovelhas do seu pasto. Amém, igreja? Nós temos limites. No passado, Israel foi muito atingido pelas doenças, pela desgraça, que não era a graça de Deus. Por quê? Deus viu que eles não estavam andando conforme os limites que Deus estabelecera para eles. Os limites da obediência, da graça, e Deus falou, olha, se vocês seguirem a minha lei, andarem conforme meus mandamentos, meus estatutos, as bênçãos que eu prometi para vocês,
virão sobre vós. Porém, se vocês não me obedecerem, vocês não vão ter minha bênção, mas sim maldição. E certa vez Isaías diz que eles removeram os limites antigos que Deus estabeleceu para eles. Então eles largaram de ser abençoados. Amém, igreja? Amém. Somos libertos, estamos debaixo da graça de Deus, mas os limites espirituais para a igreja de Jesus não acabou. Acabou? Não, eu tenho um limite até onde que eu posso sair. A igreja tem o seu limite, o irmão tem o seu limite. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus mesmo pediu ao Pai para não nos tirarmos do mundo, mas para que nos conservemos aqui em santidade no mundo, para que nós tenhamos força para viver nesse mundo. Amém, igreja? Então, essa doutrina diabólica que vale tudo, aceitei Jesus, vale tudo, é pecado. Não vamos cair nisso. E hoje nós vemos muitas vezes nas rádios debate mais debate para saber o que o crente pode, o que o crente não pode. São as pessoas tentando esta doutrina. Veio procurar debate de santificação, de como nós agradarmos mais a Deus, estar mais perto do Senhor, se encher do Espírito Santo, procurar o céu, fazer boas obras. Eles procuram saber aquilo que pode fazer. Aquilo que pode fazer. Estou liberto com Cristo. Posso evangelizar no carnaval? Posso fazer um bloco de carnaval e sair aí festejando e tal? É uma teologia nova. Eles acham que é uma estratégia. Não, isso é uma estratégia, irmãos. Eu vi pessoas que falaram que tinha estratégia de evangelismo, saía para as boates, botava bermudinha, ia lá nos antros de prostituição e ficava lá dentro. Tomava um guaraná fingindo que era cerveja, estava numa coisa perigosa. Segundo ele, é a estratégia. Mas nós precisamos saber os nossos limites. Vamos trair a juventude para a igreja, eles querem um baile. Vamos abrir as portas da igreja no dia de sábado. Lá é o baile diabólico, lá é o baile do funk. Aqui nós vamos botar uma música, ritmo de funk. Vamos atrair essa juventude. Eles vêm, vão botar gospel night e dançam aqui a noite toda. Pelo menos está dentro da igreja, irmãos. Os meninos não estão no mundo. Mas esse lugar não é para isso, irmão. Verdade. Mas nós somos libertos pela graça. Pela graça somos salvos. Então vamos procurar as coisas da luz. Glória a Deus. Mas são jovens. Mas Jesus desde criança. Eu deixei aquele versículo. O menino, aleluia, crescia. Desde pequenininho com a graça de Deus. Se queremos ter uma igreja forte, devemos pensar isso, mas é desde criança. É pedir a misericórdia de Deus sobre nossos filhos, sobre as nossas crianças, sobre nós adolescentes, sobre os nossos jovens, para eles aprenderem o valor da graça de Deus. Amém, igreja? Mas são jovens, mas precisam estar dentro da graça de Deus. Desejar as coisas do Espírito, desejar as coisas do céu. Mas o som pauleiro não. Vamos desejar o som dos céus, vamos desejar aquilo que faz bem a alma, que liberta. Vamos deixar as coisas que lembram o mundo ficou lá fora, que é coisas do céu. A maioria que vem para cá vem cansado das coisas do mundo. Conheci o funk, conheci o rock, conheci a prostituição. Quando nós viemos para essa luz, aquilo ali tudo se tornou para trás, como diz o apóstolo Paulo. Nós já estamos libertos do pecado, então nos consideramos o que é morto para o que ficou para trás. Fomos batizados na morte de Jesus Cristo, então aquilo ficou sepultado lá atrás. Mas irmão Jeremias, meu filho, ficou tudo para trás. O funk ficou estável talvez, mas ficou para trás. O rock pauleiro ficou para trás, isso ficou para trás. E agora nós estamos na maravilhosa luz, aleluia, glória a Deus. E agora nós buscamos a graça de Deus. Por quê? Porque é isso que nos fortalece. É um favor de Deus imerecido para nós. É isso que nos vai dar força, tranquilidade para viver nesse mundo. Segundo ponto que Paulo reparou, que uns achavam que quem estava na graça podia tudo. E tem outro ponto aqui, antes de chegarmos ao legalismo, que tem outros evangélicos que diz
que todas as ordenanças e tudo que tinha na lei de bom para nós também não serve mais. Há igrejas, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. E de pregar o Evangelho batizando as nações, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que para nós orarmos sem cessar. Amém? E Jesus disse, quando os seus discípulos estavam com ele, alguém indagou, mas seus discípulos não jejuam. Ele falou: o pai de família ainda está com eles, não há necessidade. Mas quando o pai de família for retirado, haverá necessidade deles orar, jejuar. E para certa caça de demônios, Jesus deu a doutrina: para certa caça de demônios, para ser liberto, precisa o quê? Orar e jejuar. Só sai com jejum. Há uns evangélicos que se diz pregando a genuína graça de Deus, diz que orar não é mais necessário, jejuar também não, batizar em águas também não precisa mais. Eu já ouvi ditos pregadores de igrejas evangélicas grandes que diz que estou na graça. Aqui se prega o genuíno evangelho da graça. Então essas coisas, o orar, o jejuar, o fazer campanha de oração, o batizar em águas, segundo ele, que não é bíblico, isso é obra da lei. Isso é obra da lei, irmão, misericórdia. Nós estamos na graça, mas Jesus nos deu exemplo. Jesus foi batizado, João Batista batizou, Paulo batizou, Paulo orou, Paulo falou: orai por mim, orai pelo povo de Deus. Paulo jejuou, servia a Deus com jejum, e o cara diz que isso é obra da lei. Também é um erro. Ele se diz total na graça. Na minha igreja não precisa mais, aceitou Jesus, já vai lá, bota o nome no cartão de membro, tal, já recebeu a salvação, já recebeu a luz divina, a graça, então não precisa mais passar pelo batismo, não tem mais tanto batismo na minha igreja, lá não se ora mais, não tem mais jejum, porque isso tudo é obra da lei. Olha a controvérsia. Um lado diz que as ordenanças da lei, daquilo da lei moral, não precisa mais guardar. E o outro lado também diz das ordenanças, dos mandamentos de Jesus sobre oração, jejum, batismo, segundo eles também não dá. Não precisa mais, porque estamos diante da graça de Deus. Certo ou errado? Errado. Nós estamos na graça de Deus, mas seguimos as palavras de Jesus. Amém? E eles dizem que não precisa mais disso. Você não precisa mais orar, vocês estão na igreja, Jesus já sabe de tudo que vocês querem, porque está escrito: antes que nós pedimos, ele já sabe. Não é por muito pedir que seremos ouvidos, porque nós precisamos se encher da graça. Como se encher da graça? O me encher da graça é através da comunhão com meu Deus, e através da comunhão eu consigo, através da leitura da palavra e através da oração. Amém, igreja? Não é assim que aprendemos desde o princípio? Outro ponto: legalismo. Em Romanos 6,15, o apóstolo tem em mente o judeu legalista, quando pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A doutrina da justificação pela fé, independente das obras pela lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Nesse caso não haveria mais nenhuma barreira de contenção contra o pecado. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés era instrumento adequado para agradar a Deus. Isso justifica as dezenas e às vezes centenas de preceitos que o judaísmo associou com o decálogo. O decálogo é os 10 mandamentos, aqueles primeiros que Deus deu a Moisés. Os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. A teologia de Paulo irá ensinar que, mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. Amém? Pelo contrário, agora que ele tem a vida de Jesus Cristo dentro de si, está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem submeter a letra da lei de Moisés. Amém, irmãos? Esse aqui foi um combate que Paulo teve durante toda a sua vida para explicar que Jesus veio cumprir toda a lei de Moisés, mas ele veio manifestar a graça aos homens.
E que aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou o sacrifício, a graça, ele não precisava guardar todos esses 613 preceitos. Os legalistas queriam que eles aceitassem Jesus e continuassem guardando a lei de Moisés. No começo, Pedro caiu nesse equívoco. Pregava o evangelho, mas que o povo continuasse seguindo a lei de Moisés. E Paulo chegou, certa vez Paulo foi até duro com Pedro, falou que lançou ele no enrosco de Pedro, porque Pedro falava uma coisa, que aqueles que aceitavam Jesus deviam ser igual ao judeu, e ele não estava andando conforme o judeu no cumprimento desses preceitos. E Paulo deu a doutrina que precisávamos guardar leis morais daquilo que ofendia a santidade de Deus, mas não precisava guardar todos os preceitos da lei, já que estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Mas hoje tem alguns evangélicos que ainda são legalistas, ainda querem viver segundo a lei, e Deus já nos libertou de alguns preceitos da lei. Por exemplo, a guarda do sábado. Temos que guardar o sábado, o mandamento eterno. Temos que guardar, você não pode fazer nada. A casa de pessoas que guardam o sábado, no dia do evangelho, que não esquenta nem o café no dia de sábado. Não come gordura. Gordura animal de maneira nenhuma. Se tiver banho de porco, eu não como. No dia de sábado não faço nada, nem para minha mãe. Por que isso? Porque está escrito aí, irmão, fomos libertos dessas obrigações, amém? Fomos libertos dessas obrigações. Lei dietética também. Não comemos carne de porco. Ok, isso está na lei. Está na lei, carne suína, não comemos. São os preceitos que nós estamos debaixo da graça, ainda não precisamos guardar esse conceito, esse preceito dietético, amém? Comi carne de porco, não posso tomar Santa Ceia. Não tem nada a ver, aí não tem nada a ver, porque Deus nos libertou disso, dessa lei dietética, da dieta dos judeus que não podia, a guarda dos sábados. São os legalistas que querem ainda que o povo esteja debaixo desses argumentos para cumprir a lei de Moisés e viver na graça. Estamos vivendo na graça, estamos cumprindo a lei moral da lei, mas somos libertos de guardar sábado, de comer carne de porco, amém, irmão? Porque sobre o comer carne de porco, isso, aquilo, o apóstolo Pedro, quando teve uma visão lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele viu um grande lençol, e quando aquele lençol se abria, ele viu todas as animalias. E ali ouviu uma voz, mata e come. Ele falou, não comerei coisas imundas. Aí Deus falou, não faça imundo aquilo que eu santifiquei e tal. Aí ele entendeu que naquela visão falava sobre os gentios, que Deus também queria salvar os gentios, mas também serve para os nossos dias alimentar, que nós podemos comer aquilo que não nos faz mal. Não precisamos ter essa guarda dos legalistas. Legalista também, irmão, impõe certas coisas e está entrando dentro da igreja. A lei de objetos. De objetos, esses objetos era fazer um culto a Deus através daqueles objetos. Através do óleo sagrado do templo, através do incenso, através da mesa da propiciação, através do altar, através de muitos objetos que estavam ali no templo, que serviam para adoração ao nosso Deus, amém? Hoje há necessidade do pastor José encomendar uma arca do concerto, uma réplica, para quem está dentro da igreja, para a igreja ser mais abençoada? Sim ou não? Há necessidade de candeeiro aqui de Israel, bandeira de Israel, óleo ungido lá do Mar Morto, lá do Mar Mediterrâneo de Israel. Eu vi pastor indo lá no Mar do Mediterrâneo trazer a unção da prosperidade. Aí pegou a água do Mar Mediterrâneo, pegou do petróleo da Palestina, pegou do ouro, que segundo ele é de Israel, pegou da poeira de não sei de onde, e fez aquele traçado com vários produtos, vários elementos. Falou, isso aqui é unção total, vai na minha igreja, tu vai ter prosperidade, tu vai ter saúde, e tem até azeite de oliva lá do Monte dos Oliveiras, que tem oliveira de mais de 2000 anos. Isso são objetos, eles chamam de ponto de luz. E segundo a graça, existe esse negócio de ponto de luz nos nossos dias, irmão? Amém? Não existe. Água, no tratamento disso, daquilo, isso é um ponto de luz.
que você vai tomar, vai curar até o câncer. Misericórdia. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém, igreja? A nossa comunicação é direto com o nosso Deus. Não precisamos de ponto de contato, não precisamos mais de ponto de luz, não precisamos de rosa vermelha, sal grosso, lenço ungido, nada disso aí ficou para trás. Agora nós estamos diante da graça de Deus. Amém, igreja? Amém. Então nós estamos diante da graça de Deus. Nós buscamos o nosso Deus e alcançamos a sua graça e a sua misericórdia. Capítulo 2, a vitória da graça. A graça destrói o domínio do pecado. Para Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos. Ele reinou desde que entrou no mundo e seu domínio parecia não ser ameaçado. O pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sobre a sua egípcia. Não havia escapatória por causa do velho homem. Uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída e pecaminosa, que esse iníquo tirano conseguia reinar. Como se libertar então desse tirano? Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que lhe servia de base de sua sustentação, o corpo do pecado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado significa mais do que simplesmente o corpo físico, mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisava ser destruído. A palavra grega katósia, traduzida em Romanos como destruído, possui sentido de destronado ou tornando inoperante. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. A graça de Deus triunfou sobre o pecado. Glória a Deus pelo seu dom inefável. Amém, igreja? A graça destruiu o domínio do pecado. Totalmente. Aquele que se havia estado debaixo dessa lei durante a vida toda, quando aceita o sacrifício de Jesus, nós temos a condição de nos libertar do pecado. Amém, igreja? Ele não terá mais domínio sobre o crente. Irmão, o meu problema é que eu bebo muito, quero ir para a igreja e não consigo. Jesus ainda é o libertador. Amém, igreja? Eu faço isso e aquilo. Jesus é o nosso libertador. Eu já aceitei Jesus, mas eu ainda tenho influência para ir para o mal, para o pecado. Jesus é teu libertador. Você pode, você vai conseguir, assim como eu e vocês conseguiram. Amém, igreja? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque nós recebemos a graça poderosa de Jesus. Tem um primo que era viciado em cocaína, em maconha, e a igreja orando por ele, e ele não foi para ser de recuperação, não foi nada. O testemunho que ele deu, que falou que certo dia, dormindo, quando acordou, ele falou: eu acordei limpo. O que foi? Eu acordei limpo. Eu acho que as orações da tia Margarida me alcançou. Eu acordei limpo. O que houve? Me deu vontade para ir para a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí, estou liberto, aceitou Jesus, fez seminário, foi ser pastor de ovelha. Glória a Deus, que isso é a graça de Deus em nossas vidas. Certa vez, irmãos, estávamos evangelizando o grupo aqui de Mocidade, de Nova Brasília. Chegamos numa casa, tinha um desviado, diácono, e ele chegou todo embriagado. O irmão Moisés Nery chegou e falou: nós vamos orar por ele. Tu quer aceitar Jesus? Eu olhei aqui e falei: o cara está embriagado, falta de sabedoria. Deus está me revelando que Deus vai libertar ele agora aqui. Aí eu olhei aquilo, vamos ver. E levantamos a oração. Ele ajoelhou, e quando acabou a oração, aquele homem estava de pé. E a casa
teve um odor de cachaça que eu nunca tinha visto, parecia que tinha quebrado uma garrafa de cachaça na sala. Mas aquele jovem, Senhor, estava de pé com cara limpa, quer aceitar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mal estava se contendo com as suas pernas, mas ali o álcool não saiu na hora. Eu nunca vi um milagre daquele. Porque Deus, quando quer fazer, quando a graça de Deus alcança o homem, igual alcançou Noé lá no passado, e falou: você não vai morrer, nem tua família, faz um ar, porque Deus ainda está com as suas mãos abertas para abençoar a nossa nação. Então o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia, igreja. Em Romanos 5, 21, sobre o reino da graça. Romanos 5, 21, vamos ver o que diz a palavra. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Porque por Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes o reino do pecado estava na nossa vida, e aquele reino era destinado para a morte. Mas agora que aceitamos Jesus, nós estamos no reinado de quê? Da graça de Deus. Amém? É a graça de Deus que reina a nossa vida, é o perdão de Deus que reina a nossa vida, é a misericórdia de Deus que reina a nossa vida. Pecado não tem mais vez na nossa vida. Somos pecadores arrependidos. Pecado agora é acidente de percurso, mas nós estamos na graça de Deus. A graça destrói o reino da morte, porque estavam destinados à morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado e seu domínio caracterizado pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor. Somos escravos dele. Não há lugar nesse mundo onde não se sinta a consequência do pecado. Desde o princípio, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, até o dia de hoje, com toda a inflação, com tudo, o salário do pecado é a mesma, é a morte. Sempre foi o mesmo, desde o princípio vai ser até o fim. Qual o salário do pecado? A morte. E o dom de Deus, que veio de graça para nós, é a vida eterna. Certa vez um primo meu, muito rebelde, eu cheguei para pregar para ele, né, com aquela palavra, né? Eu prego com dureza, eu falo a verdade, eu jogo na cara, né? Como muitos achavam que devíamos fazer. Aí eu cheguei para ele e falei: ó, você sabe, você é desviado, você sabe que o salário do pecado é a morte. Ele olhou para mim: eu conheço a palavra de Deus, realmente, está escrito. Mas agora, quando você pregar para a pessoa que o salário do pecado é a morte, meu primo, completa o versículo, aleluia, glória a Deus. Aí eu falei: que completo? Que diz mais o versículo? Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, glória a Deus, é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta ser duro, não adianta achar que é o tal, o salário do pecado é isso. Precisamos lembrar da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí ele me deu uma lição naquele dia: eu estou errado, mas tu tem que lembrar que Deus é misericordioso. Hoje eu não estou com você, meu primo, hoje eu ainda estou no vício, mas o dom de Deus é a vida eterna. Aleluia! E eu posso alcançar essa vida eterna como você hoje alcançou. Aleluia, glória a Deus. Ali foi revelado para mim a verdadeira graça de Deus. É ter misericórdia do caído, é se lembrar que um dia eu estava no mesmo estado ainda, que eu não cheirava, não fumava maconha, mas eu estava destituído da glória de Deus e estava condenado à morte eterna. A graça de Deus, vamos para encerrar, nós precisamos lembrar o que o apóstolo Pedro, Vitor,
Coloca aí para mim, crescei na graça e no conhecimento, não me lembro agora o versículo. Segundo Pedro escreveu, antes crescei na graça e no conhecimento. Os irmãos que se lembram do versículo? Os irmãos se lembram? Ali acha rápido. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de tudo. Até essa semana eu imaginava que essa palavra, crescer na graça, era só do lado espiritual da coisa. A graça é tudo que é espiritual, é dons espirituais, é batismo com o Espírito Santo, é cura divina. Eu preciso crescer nisso. E conhecimento, a palavra. Só achava que tinha esses dois termos. Mas essa semana eu aprendi mais uma coisa. O crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor é saber realmente o que é a graça de Deus na nossa vida. É o que representa a graça de Deus para mim e para você, igreja. É como nós apresentamos ao mundo e apresentamos essa graça que vivemos. Essa graça é perdão, essa graça é vida, essa graça é esquecimento das coisas que ficaram para trás. E como essa graça está na minha vida. O meu irmão me ofendeu. Qual é o teu nome? Vou botar aqui na minha lista. Irmão tal me ofendeu no dia tal. Me perdoa, irmão Jeremias, eu te perdoo. Mas você está na minha lista. Que perdão é esse? Que graça é essa? Crescer na graça. A graça de Deus nos ensina isso. A graça de Deus nos ensina que nós estávamos com a sentença alta. Aqui era grande a nossa sentença perante o juiz, que era Deus, estava tudo lá escrito. E aquela sentença está condenada à morte. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, Ele pegou aquela sentença de morte. Aleluia, glória a Deus. Pegou a cédula da nossa condenação e rasgou. E criou um mar chamado Mar do Esquecimento. E lançou lá atrás. Aleluia. E agora, Jeremias, não sou mais criminoso. Ele me perdoou. E aí, além de me perdoar, falou que é meu Deus. E aí, além de eu ser culpado da morte do seu filho, Ele me perdoou. E aí, Jeremias, Ele me deu poder, que poder? E a todos que o aceitaram deles o poder de serem chamados o quê, irmão? Filhos de Deus. Aqueles que mataram seu filho, aqueles que o rejeitaram na cruz, aqueles que lá no passado, no paraíso, desprezaram a sua bondade, desprezaram a sua criação e preferiram ouvir a voz do inimigo. Mas a todos esses ingratos, esses que o desprezaram, esses que foram ofensivos a Ele não só perdoou. Aleluia, glória a Deus. Imagine, irmão, um ladrão, um caixa de banco, um ladrão, que ele é pegado no crime. O diretor do banco veio e falou assim: eu te perdoo. E agora você pode voltar a trabalhar no caixa do banco? É impossível. Mas o nosso Deus fez isso conosco. Oh, você não vale nada, Jeremias, você fez tudo, mas eu te perdoo, meus pecados não me lembro mais. O que importa daqui para frente, se encha da minha graça, meu filho, fique comigo. Aleluia. Um dia tu vai habitar naquele paraíso perdido. O apóstolo Paulo, em muitas lutas, muita gente acha que a graça também é só para benefício, é tudo de bom, não tem mais luta, está enganado. O apóstolo Paulo, com a luta, com espinho na carne, ele orou a Deus 2, 3 vezes. Ele falou que por fim Deus chegou para ele e falou: Paulo, está me orando tanto, Paulo, mas aí prega, né, irmão? Aceitou Jesus, acabou tudo. Aceita Jesus, não tem mais doença, não tem mais aluguel, não tem mais carro velho. Não é assim que prega, aí aceita Jesus. Mas a graça, irmão, não é moeda de troca. Paulo, com todo o poder, com toda a graça, pregador da graça de Deus, ele buscou a Deus e falou: Senhor, esse espinho na minha carne. A gente não sabe o que é esse espinho na carne, se era doença, se era outra coisa, há especulações. Aí Deus chegou para Paulo, o grande Paulo,
que até os lenços dele, quando saía do corpo dele, curavam os enfermos, um homem que ressuscitou morto, homem cheio do poder e da graça. Quando ele orou a Deus e Deus respondeu, o filho do Senhor chegou assim: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia, glória a Deus. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para encerrar, irmão, nesta manhã, há muitos pedidos que nós fazemos ao nosso Deus e muitas vezes não somos atendidos, e nós nos lamentamos. Por quê, Senhor? Por quê? Mas que essa palavra fique no nosso coração. Se ainda não chegou a resposta, se ainda não chegou a casa própria, se ainda não chegou a cura, se ainda não chegou a libertação do marido, do filho, lembra de uma coisa: a graça de Deus também é para isso. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. Ednilson, a minha graça te basta. Mas Senhor, está faltando a minha graça. Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus vai completar o que falta, irmão. Já passei pela faca dos médicos muitas vezes, agora me apareceu aqui um caroço. E agora, Senhor? Jeremias, a minha graça te basta. Como trabalhar assim? A minha graça te basta, meu filho. Aleluia, glória a Deus. Então a graça do Senhor, irmão, seja sobre nós. O apóstolo Paulo, sabendo dessa maravilha, ele nas suas bênçãos apostólicas, o que ele falava, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as suas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Convido a igreja para estar de pé, vou passar a palavra para o nosso pastor, com a permissão do nosso pastor. Vamos orar junto nesta manhã. Pedir a misericórdia de Deus para que nós venhamos a compreender o que é a verdadeira graça de Deus. A graça de Deus é perdão, é comunhão, é estar junto. Se alguém, irmão, te magoou, em nome de Jesus, lembra da graça de Deus. Assim como tu foi perdoado, perdoa esse irmão. Porque o próprio Jesus falou: se você não perdoar a ofensa do teu irmão, como o vosso Pai vai te perdoar? Se tiver alguém que você vê que você ofendeu, que ele te ofendeu antes da ceia, tenha Jesus no coração. Muitas vezes a gente fala assim: eu tenho vergonha na cara. Não, hoje nós temos a graça de Deus, amém? Hoje nós temos a graça de Deus. Não espere vir a você, vai a Ele: meu irmão, me perdoe, o que eu te fiz? Você entendeu errado, eu quero caminhar contigo. E a graça de Deus está no nosso coração e nós vamos ter paz. Se algum parente seu, você não está mais conversando com esse parente essa semana, faça um conserto. Ainda que ele não queira te receber, faça a tua parte. Eu estou aqui em nome de Jesus, quero me consertar, porque eu quero ir para o céu, porque eu compreendi a verdadeira graça de Deus. Amém, igreja? Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela revelação da Tua graça vinda a esse mundo. Compreendemos, Senhor, que a Tua graça é perdão. Aleluia, glória a Deus. A Tua graça, Senhor, é cura divina. A Tua graça é comunhão. Mas a Tua graça também é fortalecimento na hora da angústia e da luta. A Tua graça é nosso alento, Senhor, quando a resposta não vem. A Tua graça é nosso sustento quando o emprego não vem, Senhor. Quando o inimigo se levanta para nos afrontar. Mas, Senhor, que nesta manhã derrame mais da Tua graça nos nossos corações. Abençoa, Senhor, o Teu rebanho. Abençoa o ministério com a Tua graça. Abençoa aquele que está ofendido, aquele que está magoado, aquele que está triste. Derrame a Tua graça, Senhor, e destrua toda a raiz de amargura. Dê paz à Tua igreja e nos abençoe em tudo. Faz-nos compreender mais a Tua vontade, segundo a Tua infinita misericórdia e segundo a infinita graça que há em Jesus Cristo. Amém. Amém.